A ressurreição de Cristo. Este é o assunto do discipulado de hoje, que evidentemente é importantíssimo e eu espero que você possa acompanhá-lo até o fim. Quero desde já deixar uma saudação àqueles que estão acompanhando este vídeo na estreia. Eu não gravei ele como uma live, porque estou com alguns problemas com o sinal de internet e fiquei preocupado de ter algum tipo de problema na transmissão ao vivo. Então, gravei antecipadamente e estou agora aqui com você no chat, com a permissão de Deus, é claro, e espero que você possa acompanhar até o fim este vídeo na própria estreia. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versículo 17. Este será o primeiro texto que nós vamos ler aqui. Temos outros também muito importantes para ler, mas vamos dar início às palavras do próprio Senhor Jesus, falando a respeito da sua ressurreição. E o texto que estaremos lendo foi a terceira vez que Jesus anunciou aos apóstolos, né, ou seja, aos 12 discípulos que estavam o acompanhando, que ele mesmo designou para que estivessem com ele todo o tempo. E então ele já havia dito duas outras vezes anteriores a respeito de que ele teria que morrer e ressuscitaria ao terceiro dia. Vamos então a este terceiro relato que está aqui em Mateus, capítulo 20, versículo 17, que diz assim: E, subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes. Então ele estava a caminho de Jerusalém e justamente onde ele seria preso e crucificado. E então pela terceira vez ele vai alertar os discípulos, dizendo assim, versículo 18: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então vejam que o Senhor Jesus não somente anunciou a sua morte, mas também a sua ressurreição. E anunciou que a sua morte seria a morte de cruz, uma morte terrível, uma morte, inclusive, que para os judeus era sinal de maldição, como eu expliquei no discipulado anterior a este, onde falei da crucificação do Senhor e da importância disto para nós. Mas agora nós vamos tratar da ressurreição. E como eu disse, essa foi a terceira vez que o Senhor havia revelado aos seus discípulos mais íntimos, que são esses 12 chamados de apóstolos, que ele seria morto, mas ressuscitaria. As outras duas passagens, aqui mesmo em Mateus, encontram-se no capítulo 16, versículo 21, e no capítulo 17, versículos 22 e 23. E nós acabamos de ler o terceiro relato do anúncio de Jesus, não somente da sua morte, mas também da sua ressurreição. Porém, mesmo assim, mesmo Jesus tendo revelado aos apóstolos que isto aconteceria, nem todos creram que ele ressuscitaria. Como vemos em João, no capítulo 20, vejam comigo, por favor, Evangelho segundo João, capítulo 20, a partir do versículo 24, que é o texto que nos conta que Jesus já havia aparecido aos apóstolos, porém Tomé não estava entre eles. Não só Tomé, Judas também não, Judas Iscariotes, mas porque Judas Iscariotes já havia morrido, já havia se suicidado. Mas Tomé não estava quando Jesus apareceu pela primeira vez aos apóstolos, quando eles estavam reunidos, e então diz assim o texto, João capítulo 20, versículo 24 em diante. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos,
vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. O que ele quis dizer com no seu lado? Bom, nos cravos são nos buracos que ficaram nas mãos e nos pés, né, de onde Jesus foi pregado na cruz. E do lado é porque a lança que foi cravada em Jesus, evidentemente deixou uma ferida, e Tomé estava se referindo a isto. E então ele prossegue dizendo o texto, versículo 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro do aposento, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois... Bom, podemos parar por aqui, né? Mas eu vou ler também o 30 e o 31, porque tem a ver com o que eu vou dizer a seguir. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Muito bem. Você crê para ter vida em nome do Senhor Jesus, na pessoa de Cristo Jesus, crendo nele? Porque se nós cremos em Jesus, nós temos que crer também na sua ressurreição. Você crê? Ele mesmo disse que ressuscitaria, e de fato ressuscitou. Mas você crê? Hoje nós vamos ter ainda mais certeza da ressurreição de Cristo. Eu, francamente, não duvido que você creia, mas com esse discipulado, a nossa fé será ainda mais fortalecida para a glória de Deus. E eu quero então convidar você a examinar comigo algumas evidências que nos dão ainda maior certeza a respeito da ressurreição de Cristo. E todas essas evidências que eu vou mostrar para vocês, elas estão na própria Bíblia Sagrada. Evidentemente, no Novo Testamento, que é a segunda parte da Bíblia, nos escritos que foram elaborados após a ressurreição de Cristo, e todos eles nos dão evidências, em todos eles nós encontramos evidências da ressurreição de Cristo. E eu quero aqui mostrar para vocês algumas dessas passagens bíblicas que não podem ser contestadas com honestidade por aqueles que querem duvidar da ressurreição de Cristo. Então nós vamos ver aqui evidências que não podem ser contestadas, porque são realmente irrefutáveis. E nem mesmo ateus e agnósticos, ateus são aqueles que dizem que Deus não existe, e como você sabe, né? E agnósticos são aqueles que dizem que não é possível se ter certeza de que Deus existe. Mas nem mesmo ateus e agnósticos conseguem refutar estas evidências. E eu quero então aqui começar com a primeira delas, que diz respeito ao relato, ou aos relatos, do sepultamento de Jesus. O texto mais antigo que nós temos a respeito disto está escrito numa epístola de Paulo. Os estudiosos acreditam que as epístolas foram escritas antes dos evangelhos,
Claro que os relatos dos evangelhos antecedem as cartas, né? Qualquer epístola, tanto de Paulo, quanto de Pedro, quanto de João, mas apesar dos relatos dos evangelhos serem mais antigos, os estudiosos do Novo Testamento acreditam que as cartas foram escritas antes dos evangelhos terem sido escritos. Ou seja, os relatos dos evangelhos são mais antigos, mas estes relatos foram escritos depois que as epístolas já estavam escritas. Portanto, o relato por escrito mais antigo que nós temos a respeito da morte e ressurreição de Cristo se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 3 e 4, dizendo respeito principalmente ao fato da morte e ressurreição. Então veja comigo, por favor, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4, que diz assim: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então vejam que no versículo 4 está dito claramente, e que foi sepultado. Então o corpo de Jesus foi sepultado. Já que nós estamos em 1 Coríntios 15, eu vou concluir aqui a leitura até o versículo 7, que diz assim: E que foi visto por Cefas, Cefas é Simão Pedro, e depois pelos 12, inclusive quando diz 12, é porque os apóstolos, eles eram conhecidos como os 12. Claro que quando Jesus apareceu para os apóstolos, Judas já havia morrido, mas a terminologia os 12 era o modo como os apóstolos eram chamados. E evidentemente, quando Matias foi eleito para ficar no lugar de Judas, isto está em Atos capítulo 1, os apóstolos então continuaram sendo chamados de os 12. E é por isso que Paulo também os chamou assim. E ele prossegue no versículo 6. Depois foi visto quem? Jesus ressuscitado. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Quando diz dormem, significa que morreram. É um eufemismo, né? Depois foi visto por Tiago, este Tiago é o Tiago, irmão carnal de Jesus, foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e aqui ele usa o termo apóstolos no geral, todos aqueles que também tinham sido comissionados por Jesus para pregar o evangelho. Como você sabe, não foram apenas os 12, mas também no ministério de Jesus houve 70, incluindo os 12, que Jesus também comissionou para pregar o evangelho, e também eram chamados de apóstolos, mas não no sentido de serem aqueles 12. Por isso que havia uma diferença. Os 12 apóstolos eram chamados de os 12, mas haviam outros apóstolos, como o próprio Paulo também, que foi comissionado por Jesus, como ele mesmo vai dizer agora no versículo 8. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Algumas versões diz abortivo, né? Por quê? Fora do tempo, porque Jesus comissionou Paulo não durante o seu ministério público, mas depois da ressurreição, quando aparece para Paulo, que então era chamado de Saulo de Tarso, no caminho de Damasco. Isto está em Atos capítulo 9. Mas vamos então aqui encontrar em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4, o testemunho escrito mais antigo de que Jesus foi sepultado. Sepultado. Então nós encontramos aqui claramente Paulo dizendo
que ele, Jesus, foi sepultado e que ele recebeu este relato. Ele está contando o relato que ele recebeu, versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Então ele havia recebido este relato que estava transmitindo da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus e de Jesus ter sido visto até mesmo por mais de 500 irmãos. Então, Paulo está atestando isto aqui, dizendo que ele mesmo também viu Jesus ressuscitado quando Jesus lhe aparece no caminho de Damasco. Então, nós temos aqui o primeiro relato, mas nos evangelhos, o primeiro relato escrito, mas os evangelhos, evidentemente, também relataram sobre a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. E quando trata do sepultamento de Jesus, nós encontramos detalhes a respeito disso. Eu não vou ler aqui os 4 relatos, porque ficaria muito longo, mas eu vou aqui dar as referências. Então vamos lá. Mateus capítulo 27, versículos 57 e 58. Depois Marcos capítulo 15, versículos de 42 a 46. Depois Lucas capítulo 23, versículos de 50 a 54. E finalmente no quarto evangelho, Evangelho segundo João, capítulo 19, dos versículos 38 a 40. Nestas passagens, que eu acabei de dar as referências aqui dos 4 evangelhos, nós encontramos o relato do sepultamento de Jesus. Em alguns evangelhos com mais detalhes do que outro, como vocês sabem, os evangelhos se complementam, então, em todos eles nós encontramos que Jesus foi sepultado. Mas encontramos também em todos estes relatos o nome de alguém que é muito significativo, que é José de Arimateia. José de Arimateia é mencionado nos 4 evangelhos como tendo sido aquele que pediu a Pôncio Pilatos o corpo de Jesus para o sepultar. E foi entregue. Por quê? Porque José de Arimateia era alguém de importância entre os judeus, por ser membro do Sinédrio. O Sinédrio, como você deve saber, ele era o tribunal dos judeus em Jerusalém, o tribunal, inclusive, que condenou Jesus e que era composto pelo sumo sacerdote em exercício e também pelos sumos sacerdotes que já haviam ocupado esse cargo e que ainda estavam vivos, pelos membros das famílias desses sumos sacerdotes e que eram participantes também do Sinédrio, claro que não eram todos os familiares, mas alguns membros, todos homens, evidentemente, e também o Sinédrio era composto pelos anciãos e escribas, que eram aqueles que mais conheciam sobre a lei de Moisés. Então, o Sinédrio era composto por estes judeus, né? A maior parte deles eram saduceus, que não criam na ressurreição, mas haviam também fariseus, porque haviam também anciãos e escribas que eram fariseus. Então, os fariseus acreditavam na ressurreição, que haveria a ressurreição dos mortos, mas no juízo final, que era chamada ressurreição geral, né, quando todos ressuscitariam no fim dos tempos. Os saduceus, eles não acreditavam nisto literalmente. Então, os saduceus não acreditavam em ressurreição de jeito nenhum. Mas os fariseus acreditavam, mas acreditavam não numa ressurreição que pudesse acontecer antes do juízo final, como aconteceu com Jesus, mas apenas na ressurreição geral, né? Então, José de Arimateia era um membro do Sinédrio. E isto, então, irmãos, é muito significativo. Por quê? Porque existem aqueles que dizem que Jesus não foi sepultado porque os crucificados na cruz, né, aqueles que, claro, o crucificado tem que ser na cruz, né?
os crucificados, eles nunca eram sepultados. Eles ficavam pendurados na cruz até que fossem o seu corpo decomposto, né? Então eles eram comidos pelas aves de rapina, e eram também comidos pelos cães na medida que... Até porque a cruz não ficava muito alta, como ela é pintada nos quadros ou aparece nos filmes. Não, a cruz ela não ficava muito alta, não. Ela ficava um pouco acima apenas, tá, da altura das pessoas. Então, cães, por exemplo, poderiam comer os corpos, né, ou pelo menos as pernas dos crucificados. Era uma coisa terrível, e eles eram comidos vivos, né? Só que, como você sabe, Jesus foi crucificado à véspera do sabá, e é chamado, né, hoje de sábado, mas o sabá, o descanso para os judeus, e por ocasião da Páscoa. Então, inclusive, ele não pôde continuar o seu corpo na cruz, bem como os outros dois que estavam à sua direita e à sua esquerda também tiveram que ser retirados da cruz. Porém, o normal é que esses corpos fossem lançados numa vala e ali eles seriam comidos por cães e não seriam enterrados. Mas então, nós temos esta história de que, ao contrário do que aconteceu com aqueles malfeitores, que certamente seus corpos foram lançados numa vala comum e eles então foram comidos ali por cães, os corpos deles, no caso de Jesus não. Porque um homem, José de Arimateia, foi a Pôncio Pilatos, pediu o seu corpo, Pôncio Pilatos autorizou. Então, evidentemente, os soldados receberam ordem de entregar o corpo de Jesus para José de Arimateia. E no Evangelho segundo João ainda diz que outro membro do Sinédrio, Nicodemos, também estava com José de Arimateia quando José de Arimateia levou o corpo à sepultura. A sepultura dele mesmo, que ele mesmo tinha, José de Arimateia, que era um homem rico. Então, o corpo de Jesus foi colocado ali. Repito que eu não vou ler aqui a história, nem em Mateus, Marcos, Lucas e João, apenas porque ficaria muito longo esse vídeo. Mas você mesmo pode conferir, e eu já deixei as referências, né, para você conferir. Depois você pode voltar o vídeo, dar uma pausa, anotar e ler, e ler. E o fato de o nome de um membro do Sinédrio ser citado é algo que comprova que Jesus foi sepultado. Então, aqueles que negam que o corpo de Jesus tenha sido sepultado, eles não conseguem explicar o fato do nome de um membro do Sinédrio estar incluído nesta história. Por quê? Porque se os discípulos fossem inventar que Jesus foi sepultado, jamais eles inventariam uma história colocando o nome de um membro do Sinédrio. E ora, por quê? Porque os próprios membros do Sinédrio negariam essa história. Diriam que essa história fosse falsa, era falsa. Vocês compreendem? Raciocinem comigo. Se os discípulos fossem inventar que Jesus foi sepultado, jamais inventariam uma história colocando o nome de um membro do Sinédrio nesta história. Porque os outros membros do Sinédrio e o próprio José de Arimateia negaria. Diria que isso é mentira. E se José de Arimateia não existisse, os outros membros do Sinédrio diriam: quem é esse tal José de Arimateia? Nunca houve alguém com esse nome aqui no Sinédrio. Vocês entendem? Assim como o nome Nicodemos também, que apenas o Evangelho de João relata. Então, esta é a prova de que Jesus foi sepultado. Até porque se os discípulos fossem inventar essa história, eles estariam contando como que se os familiares de Jesus tivessem sepultado Jesus. Mas não. E outra questão importante, se a história do sepultamento fosse uma invenção, ora, onde está essa sepultura então? E a sepultura existia.
E qualquer um que ouvisse a história, que morasse em Jerusalém, que fosse a Jerusalém, poderia perguntar: onde está a sepultura de José de Arimateia? E mostrariam. E ela está vazia. Vocês entendem? Então, esta é uma história que não poderia ser inventada. Porque os discípulos não inventariam uma história com o nome de alguém do Sinédrio. E muito menos, né, com esta história de que alguém do Sinédrio pediu o corpo de Jesus. Isto é constrangedor, irmãos. Constrangedor por quê? Porque foi o Sinédrio que condenou Jesus. Então os discípulos iriam inventar que alguém do próprio Sinédrio que condenou Jesus pediu o corpo dele para sepultar? E por que pediu o corpo dele para sepultar? Porque haviam membros do Sinédrio que estavam crendo em Jesus, mas eram minoria. Dentre estes, Nicodemos. E por isso Nicodemos, quando foi conversar com Jesus, no particular, procurou Jesus à noite, como está revelado no Evangelho segundo João, no capítulo 3. Por que procurou Jesus à noite? Porque certamente não queria que os outros membros do Sinédrio vissem que ele estava falando com Jesus. Compreendem? Muito bem, vamos então, esta é a primeira evidência, tá, da ressurreição de Cristo. Porque o relato do sepultamento, ele é negado por aqueles que dizem que Jesus ressuscitou, por aqueles que negam que Jesus ressuscitou. Por que esse relato ele não é aceito do sepultamento? Porque eles querem dizer que Jesus nem sequer foi sepultado, porque os crucificados nunca eram sepultados. Eles eram deixados para serem decompostos na cruz e, quando tirados da cruz, o corpo era lançado numa vala comum. De fato era assim, mas com Jesus não foi. E, então, prosseguindo, qual a segunda evidência? A segunda evidência diz respeito ao túmulo vazio, ao próprio túmulo vazio. Como eu disse, esse túmulo tinha um dono, o nome desse dono foi preservado nos relatos dos evangelhos, José de Arimateia, de modo que qualquer pessoa poderia, naquela época, conversar com o próprio José de Arimateia, né, e poderia confirmar onde estava o túmulo dele e que o túmulo estava vazio. Agora, o mais interessante é que quando os evangelhos nos contam a respeito de quem descobriu primeiramente que o túmulo estava vazio, em todos os 4 evangelhos, nós temos o mesmo relato de que foram mulheres que primeiro descobriram que o túmulo estava vazio. Em Mateus capítulo 28, nós temos essa história do versículo 1 ao versículo 7, Mateus 28, do 1 ao 7, que fala da descoberta do túmulo vazio, que nos conta que Maria Madalena e a outra Maria, é o que está escrito lá em Mateus 28, a partir do versículo 1, a outra Maria descobriram que o túmulo estava vazio. Quem é esta outra Maria? Esta outra Maria é a mãe do apóstolo Tiago, filho de Alfeu. Lá nós encontramos Tiago, filho de Alfeu, sendo mencionado em Mateus 10, versículo 3, e nós vamos também, nos paralelos dos outros evangelhos, concluir que esta Maria é a Maria, mãe de Tiago, chamado também de Tiago o Menor, que é Tiago, filho de Alfeu. Então, nós encontramos em Mateus 28, de 1 a 7, dito que Maria Madalena e a outra Maria, que é esta que eu estou falando, descobriram o túmulo vazio. Depois nós temos em Marcos, no capítulo 16, versículos de 1 a 7. Primeiro eu disse Mateus 28, de 1 a 7. Agora Marcos, capítulo 16, de 1 a 7. Novamente dizendo que Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, então está comprovado que essa outra Maria é a Maria, mãe de Tiago, e Salomé. No Evangelho segundo Marcos, nós temos ainda uma terceira mulher que estava ali. Quem é essa Salomé? Essa Salomé é a mãe de João e Tiago, os filhos de Zebedeu, como
nós vemos em Mateus, no capítulo 27, versículo 56. Então, esta Salomé é a mãe de Tiago e João, apóstolos de Cristo. Eles eram irmãos, como você sabe, pescadores, trabalhavam com Zebedeu, seu pai, que era o dono ali da empresa de pesca, né? E Salomé era a mãe deles. E isto nós encontramos também em Mateus capítulo 27, versículo 56. Então vejam, em Mateus nós temos o nome de duas mulheres que viram o túmulo vazio, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago. E em Marcos nós temos ainda mais uma outra mulher sendo mencionada, como eu já expliquei para vocês. Um evangelho complementa o outro, um evangelho conta um detalhe que o outro não contou. E por que isto acontece? Porque os evangelhos, irmãos, eles foram escritos de acordo com relatos de testemunhas, de pessoas que estavam contando oralmente, não por escrito, contando oralmente aquilo que tinham visto, aquilo que tinham ouvido. Então, na medida que estes relatos chegavam àqueles que estavam escrevendo os evangelhos, sendo que no caso de João ele foi testemunha ocular, então alguns outros detalhes eram acrescidos na medida que os relatos eram contados. E existe um livro a respeito disto muito interessante, mas é um livro meio acadêmico, né, numa linguagem um pouco difícil para quem não está acostumado, mas que eu recomendo mesmo assim, que é esse livro aqui, Jesus e as Testemunhas Oculares. Esse livro é de Richard Bauckham e o subtítulo é Os Evangelhos como Testemunhos de Testemunhas Oculares. Os Evangelhos como testemunhos, ou seja, os 4 evangelhos, como testemunhos de testemunhas oculares. E ele prova ao longo de todo o livro que o que nós encontramos em Mateus, Marcos, Lucas e João são relatos que têm pequenas divergências justamente porque estas pequenas divergências, que não chegam a ser contradições em seus ensinamentos, são a prova de que nós estamos lidando com relatos de testemunhas oculares que estavam contando oralmente aquilo que tinham visto e ouvido. Então, é por isso que nós temos algumas pequenas diferenças entre Mateus, Marcos, Lucas e João, mas perceba, nunca nós encontramos uma diferença no ensino, naquilo que nós colocamos em prática, naquilo que realmente importa. Então, nós vemos que Mateus cita apenas Maria Madalena e a outra Maria, que é Maria, mãe de Tiago, o menor, filho de Alfeu. Já no caso de Marcos, vai falar dessas duas mulheres, das mesmas Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e vai acrescentar o detalhe de que também Salomé estava lá. Em Lucas, está dito, em Lucas capítulo 24, versículo 1, foram elas ao túmulo. Mas quem são estas elas, né? Nós vamos ver mais adiante, no versículo 10 de Lucas capítulo 24, que estas elas são Maria Madalena, a outra Maria, como já foi dito, mãe de Tiago, e Joana. Então veja, ele não vai citar Salomé, mas ele vai citar Joana. Esta Joana já havia sido citada neste evangelho, no capítulo 8, versículo 3. E de quem se trata esta mulher? Esta mulher é a mulher de Cusa, procurador de Herodes. Então veja, nós já temos aqui 4 mulheres que viram o túmulo vazio. O nome delas foi citado. Qualquer pessoa que lesse estes evangelhos na época poderia procurar estas mulheres, poderia viajar até Jerusalém e procurar estas mulheres e perguntar a elas: vocês viram realmente o túmulo vazio? Você compreende? Nomes estão sendo citados. E nomes aqui que envolvem até, por exemplo, uma mulher que era esposa do procurador de Herodes. Então, nós temos um relato histórico aqui, que poderia ser comprovado.
Os evangelhos todos foram escritos no século I. Estas pessoas, a maioria delas ainda estavam vivas quando os evangelhos foram escritos. E de modo que se poderia confirmar a veracidade do que estava sendo escrito. E certamente muitos que leram os evangelhos foram atrás destas comprovações e as tiveram. Quando nós chegamos no Evangelho segundo João, por algum motivo que não sei explicar, né, João mencionou apenas Maria Madalena. Apenas o nome de Maria Madalena foi quem ele mencionou. Por quê? Não sei. Mas, pelo menos, Maria Madalena ele mencionou, né? E, inclusive, ele vai mencionar que ela foi a primeira que viu Jesus ressuscitado. E nós vamos ver isso mais adiante. Então, pense comigo. Se a história do túmulo vazio tivesse sido inventada, veja, já comprovamos que a história do sepultamento de Jesus não poderia ter sido inventada. Agora, e quanto à história do túmulo vazio? Será que foi inventada? Não poderia. Por quê? Porque se tivesse sido inventada, aqueles que inventaram a história, se tivesse sido inventada, teriam então inventado que homens teriam descoberto o túmulo vazio e não mulheres. Por quê? Porque naquela época o testemunho de mulheres não tinha valor. Não tinha. E prova disto é o que o historiador judeu Flávio Joséfo, por volta de meados da década de 90, no século I ainda, quando ele escreveu Antiguidades Judaicas, essa obra aqui que você pode adquirir, né? Flávio Joséfo, Antiguidades Judaicas, ele escreveu no livro 4 de Antiguidades Judaicas, capítulo 8, versículo 15, o seguinte, tá? Eu marquei aqui e vou ler aqui para vocês o que está aqui em Antiguidades Judaicas, escrito no final do século I, portanto, bem próximo de quando foram escritos os evangelhos. Ele escreveu o seguinte, que o testemunho de mulheres não devia ser admitido por causa da leviandade e ousadia de seu sexo. Vejam o que ele escreveu. Não deixem o testemunho de mulheres ser admitido por causa da leviandade e ousadia de seu sexo. Ele estava aqui dizendo que no governo judaico as mulheres não eram admitidas como testemunhas legais nos tribunais de justiça. Então, nós temos aqui a prova de que o testemunho de mulheres não tinha valor naquela época, não tinha. Então, se os discípulos fossem inventar que o túmulo estava vazio, eles inventariam uma história melhor, uma história que fosse mais fácil de ser acreditada. Eles não inventariam que primeiramente mulheres viram o túmulo vazio. Você compreende? Então, e além disto, vejam que nos 4 evangelhos o nome de Maria Madalena é citado. Por que o nome dela é citado? Porque certamente ela foi a que mais divulgou isto. E também foi a que primeiramente viu Jesus ressuscitado. Mas, lembre-se, Maria Madalena, ela não tinha uma boa reputação. Por quê? Porque é dito que Jesus havia expulsado dela 7 demônios. Nós temos isso, inclusive, no final de Marcos, no capítulo 16, sendo dito, no final de Marcos 16, deixe-me ver aqui o versículo, irmãos, eu deveria ter anotado a referência, mas algo me distraiu e eu não anotei. Mas diz aqui o seguinte, vamos ver aqui, em algum lugar aqui está dito. Pronto, achei, versículo 9. E Jesus, tendo recitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, que é o que vamos ver em seguida, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então vejam.
Maria Madalena era conhecida como a mulher da qual Jesus expulsou os 7 demônios. Então, se fossem inventar que alguém descobriu que o túmulo estava vazio, não teriam colocado Maria Madalena para ser esta pessoa. Teriam inventado, primeiramente, um homem, não uma mulher. E muito menos esta mulher. Você entende? E outra questão muito interessante também. Veja comigo Mateus, capítulo 28, por favor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. Eu estou com um problema aqui na lombar, irmãos. Inclusive, hoje eu fui tirar uma radiografia a respeito disso, a pedido de um ortopedista. Peço até ajuda em oração a vocês, porque eu estou sentindo literalmente como que um espinho na carne por conta de uma dor que eu estou na coluna aqui, na parte do quadril. E por isso hoje eu tive que tirar uma radiografia, né? E na semana que vem tenho que levar essa radiografia para o ortopedista examinar. Mas vamos lá, Mateus capítulo 28, vejam comigo o que diz do versículo 11 até o 15. E quando iam, né, quando os discípulos iam, né, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Né, ou seja, em relação à ressurreição, em relação ao túmulo ter sido aberto e o corpo de Jesus não estar lá. Né, os soldados contaram. O que tinha acontecido? Em Mateus é dito, no capítulo 28, versículo 2. Vou ler aqui, já que estamos falando da ressurreição. Como se deu a ressurreição? Foi ao 3º dia, e como vocês sabem, os dias da semana, né, eles não começavam para os judeus à meia-noite, como é geralmente, né, na maioria dos países hoje em dia, mas a contagem do tempo era diferente. O dia começava no pôr do sol. O sol se punha, quando o sol desaparecia no horizonte, então começava o dia. Né? Então, quando começava o primeiro dia da semana? No pôr do sol do último dia da semana, que era o chamado sabá, que nós chamamos de sábado. Então, o primeiro dia da semana começou no pôr do sol e quando nasceu o sol, portanto, já tinha, evidentemente, começado o domingo e Jesus já tinha ressuscitado antes do nascer do sol de domingo. E como que se deu isso? Mateus capítulo 28, versículo 2, diz assim: E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Porque, queridos, a sepultura não era como nos cemitérios de hoje em dia, um buraco no chão. Não, a sepultura era geralmente numa caverna, né, ou claro, numa rocha escavada, onde havia uma pedra rolada na frente, né, e para impedir que as pessoas entrassem ali depois que o corpo fosse sepultado. Então, é disto que está sendo dito aqui. E uma pedra, inclusive, que era difícil de ser tirada do seu lugar. Versículo 2, repetindo, Mateus 28, 2. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, porque haviam guardas ali, na porta da sepultura. Por que haviam guardas? Justamente porque havia sido solicitado a Pôncio Pilatos ou melhor, deixe-me ver aqui, Mateus 28, versículo 62, que diz assim: E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo... Então vejam, foram os principais sacerdotes e os fariseus que pediram a Pôncio Pilatos: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, estão se referindo dessa forma a Jesus, vivendo ainda, disse:
depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia. Não se dê o caso de que os seus discípulos venham de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ou seja, ele deu esta ordem, que fossem soldados: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra, fechando com a pedra. Então, os guardas estavam ali. E o que aconteceu enquanto os guardas estavam ali no 3º dia, ou seja, já era o domingo? Houve um grande terremoto, como diz Mateus 28:2, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ou seja, o que nós vemos a partir do versículo 5 já é depois que as mulheres chegaram no sepulcro, tá? Então, bom, o restante vocês mesmos podem conferir, tá? E eu preciso ser o mais breve possível aqui, eu sempre acabo me prolongando muito, mas o que eu faço é para o bem, para que vocês não tenham dúvida do que nós estamos lendo aqui. E voltando então, vejam o que estes guardas, eles fizeram depois que Jesus ressuscitou. Qual foi a história contada aqui? Vamos para Mateus 28, versículo 12. No versículo 11 diz que os guardas, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes, que foram aqueles que pediram a Pilatos que desse ordem aos guardas. Então os guardas não foram primeiro a Pilatos, eles foram primeiro a estes sacerdotes, e contaram o que havia acontecido. E então, versículo 12, e congregados eles, ou seja, os principais sacerdotes, com os anciãos, e tomando conselho entre si, então eles se reuniram como no próprio Sinédrio, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Agora escutem o que diz aqui, o que é dito aqui no Evangelho segundo Mateus, na continuação do versículo 15. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Então vejam que interessante. Quando o Evangelho foi escrito, ainda se contava essa história forjada de que os discípulos de Jesus haviam roubado o corpo de Jesus, e contada por quem? Pelos soldados. Mas, ora, os soldados contaram que isso aconteceu quando eles estavam dormindo. Ora, se eles dormiram, como que eles poderiam dizer que foram os discípulos de Jesus que roubaram? E como que eles dormiriam tão pesadamente assim, a ponto de não ouvirem uma enorme pedra ser removida de um sepulcro? É possível isso? É claro que não. Mas esta foi a história contada, o que mostra também que a sepultura, de fato, ficou vazia. E é claro que o corpo não foi roubado, porque senão os soldados não permitiriam. Então vamos lá. Qual é então a terceira evidência? São quatro, seguindo o relato da morte, do sepultamento e do sepulcro vazio, e agora do testemunho das aparições, é o terceiro ponto.
o testemunho das aparições. Então eu queria, primeiramente, lembrar aquilo que nós lemos no início. Em 1 Coríntios, capítulo 15, né, nós lemos que, como Paulo havia recebido, né, o que ele estava passando adiante, 1 Coríntios 15, ele vai dizer assim: porque primeiramente, versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, como já vimos, então de fato ele foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia. Então nós vimos que a sepultura ficou vazia, e agora ele vai dizer: e que foi visto por Cefas. Cefas é o nome aramaico de Pedro, né? Que é Simão Pedro. Foi visto por Cefas, e o nome, na verdade, era Simão, né? Cefas foi o apelido, foi como Jesus o apelidou Cefas, que significa pedra, né? E em aramaico é Cefas ou Kefa, e em grego, né, é Petros, né, que em português seria Pedro, mas que significa pedra, tá? Então vamos lá. Prosseguindo aqui, que foi visto por Cefas. O que eu quero aqui apenas ressaltar é que a mesma pessoa, Simão Pedro e Cefas, são a mesma pessoa, tá? Foi visto por Cefas e depois pelos 12, o que inclui de novo Cefas, né, entre eles. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Veja, dos quais vive ainda a maior parte. Ora, quando Paulo escreveu a sua primeira epístola aos Coríntios, que na verdade não foi a primeira, nessa epístola ele vai dizer que já tinha escrito uma outra carta, mas essa outra carta nós não temos, mas temos esta e uma outra escrita depois, que os estudiosos dizem também que a segunda epístola aos Coríntios, na verdade, ela contém outras epístolas inseridas, né? Ou seja, é mais de uma epístola que se juntou para formar 2 Coríntios, mas isso é assunto para um outro vídeo, que aliás eu pretendo gravar no meu canal pessoal, Alan Capriles, falando sobre essa questão das epístolas de Paulo aos Coríntios. É bem interessante. Mas vamos lá. Nesta primeira epístola, quando Paulo escreveu essa epístola, 1 aos Coríntios, ele mesmo diz que ainda viviam a maior parte daqueles que viram Jesus ressuscitado, e que o tinham visto todos de uma só vez, mais de 500, ainda viviam a maior parte deles. Então, nós estamos falando aqui de algo que podia ser confirmado. Quem leu a epístola de Paulo aos Coríntios na época em que essa epístola foi escrita, poderia correr atrás das testemunhas oculares de que Jesus realmente ressuscitou e as encontraria. A maior parte daqueles 500. E ele vai mencionar ainda no versículo 7, depois foi visto por Tiago. Este Tiago aqui não é o Tiago, irmão de João. Não é também o Tiago menor. Porque quando é o Tiago, irmão de João, quando é o Tiago menor, que é o Tiago, filho de Alfeu, é mencionado desta forma. Tiago, filho de Alfeu, Tiago menor, ou Tiago, irmão de João. Porque haviam 2 apóstolos com o nome Tiago. O Tiago, irmão de João, que eram os filhos de Zebedeu. Então Tiago também poderia ser mencionado como Tiago, filho de Zebedeu, se fosse este, o irmão de João. E havia o Tiago menor, que era o Tiago, filho de Alfeu. Então, quando é apenas Tiago, como está dito aqui, tá? Quando é apenas Tiago, está se referindo ao Tiago do capítulo 15, que era o Tiago, irmão de Jesus, que foi depois um daqueles que esteve na liderança pastoral da igreja de Jerusalém, ou da igreja em Jerusalém, né? E nós vemos em Atos capítulo 15, ele dando o seu parecer,
em relação àquela questão sobre se os gentios deveriam ou não guardar a lei de Moisés e serem também circuncidados. Este é o assunto em Atos capítulo 15, versículo 14, né, que fala no final do versículo, Atos capítulo 15, final do versículo 5, que diz que a questão era sobre a circuncisão e se deveriam ou não guardar a lei de Moisés. E então Tiago, depois de Pedro falar, Tiago vai falar também, no versículo 13. E esse Tiago aqui não é o Tiago apóstolo. O Tiago apóstolo, ele já tinha partido para a glória, né? Outro dia, num vídeo meu no canal Alan Capriles, eu falei santos que morreram, né? E alguém me contestou, dizendo, como você diz santos que morreram? Tem que falar santos que adormeceram. Eu falo morreram, às vezes, porque se eu disser adormeceram, nem todos vão entender, né? Mas a verdade é que quem se converte a Cristo já passou da morte para a vida. Por isso, então, nós não encontramos sendo dito que eles morreram, né? Mas que adormeceram. E nós encontramos em Atos, eu falei 10, não, capítulo 12. Em Atos 12, nós encontramos em Atos 12 o apóstolo Tiago sendo morto, né, o seu corpo, né, vamos colocar dessa forma, a espada a mando do rei Herodes. Né, e nós vemos que Tiago, então, ele não é mencionado apenas como Tiago. Veja que interessante. Atos capítulo 12, versículo 2. E matou a espada Tiago, irmão de João. Então veja, quando é Tiago apóstolo, ele é chamado irmão de João. E quando é o Tiago irmão de Jesus, é chamado apenas de Tiago. Porque o Tiago, irmão de Jesus, ele, por ser irmão de Jesus, sendo ele também, né, um filho de Maria, e no caso, filho de José também. Agora eu falei filho de Maria, os católicos vão ficar chateados comigo, né? Mas eu francamente creio que José não estava num segundo casamento com Maria e que ele já tinha filhos de outra mulher antes de casar com Maria. Eu creio realmente que, como me parece muito claramente diz Mateus capítulo 1, vejam que interessante, abrir na página aqui, Mateus 1, versículo 25, vamos ver o versículo 24 também, Mateus 1, 24 e 25. E José, despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher e não a conheceu, esse conheceu é na intimidade, né? E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então se diz até, né? É porque depois ele a conheceu na intimidade. O que não é pecado, não é pecado. Né? Então que problema há de José e Maria terem tido filhos depois que Jesus nasceu? Né? Então eu estou falando aqui do Tiago, que era um dos irmãos de Jesus, que foi também aquele que escreveu a Epístola de Tiago. A Epístola de Tiago não foi escrita pelo apóstolo Tiago, mas pelo Tiago, irmão de Jesus, que muito humildemente não se apresenta desta forma na sua epístola. Quando nós vemos a Epístola de Tiago, vejam o que ele diz no início. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Uau! Ele chama o seu irmão físico, carnal, de Senhor e de seu servo. Ele diz que ele é seu servo. Mas enquanto Tiago ainda não tinha, não sabia e teve a comprovação de que Jesus ressuscitou, ele não cria em Jesus. Os próprios evangelhos revelam isto. Vou mostrar aqui para vocês. Mas voltando para 1 Coríntios 15, Paulo vai dizer que o Jesus ressuscitado aparece para Tiago. Esse Tiago é o irmão dele, físico. E então, certamente, Tiago se converte, porque nós o encontramos em Atos capítulo 15. Então, vejam, nós encontramos nos evangelhos que
Os próprios irmãos de Jesus não acreditavam nele, que ele fosse o Messias. Tanto é que Jesus mesmo disse, o profeta não tem honra entre os seus familiares. E nós encontramos isso dito em João, capítulo 7, versículo 5, se você quiser conferir. João, capítulo 7, versículo 5, que diz, nem os seus irmãos criam nele. Né? E em Marcos, capítulo 3, versículo 21, nós encontramos que os seus familiares pensavam que Jesus estava louco e que foram até ele. E foram até ele acompanhados da própria mãe de Jesus. Isso está em Marcos, capítulo 3, versículo 21. E quando eles chegam a Jesus, é Marcos, capítulo 3, versículo 31. E então nós temos aquela famosa passagem onde o Senhor Jesus dirá, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Nós temos em Marcos 3, 33, Jesus dizendo isso. E por que ele disse isso? Porque no versículo 31 é dito, chegaram então seus irmãos e sua mãe. Então os irmãos dele estavam aqui, o que incluía Tiago. E no versículo 21 é dito que, ou seja, 10 versículos antes, né, que quando os seus familiares ouviram, né, o que Jesus estava fazendo, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Evidentemente que não a sua mãe. Pensou que ele estava fora de si. Mas ela acompanhou os irmãos dele, né? Acompanhou os seus filhos quando foram ter com Jesus. E eles estavam achando que ele estava fora de si. Por que eu digo que a mãe dele não pensava isto? Porque nós temos nos relatos do início do Evangelho de João, a mãe dele, inclusive, presente no primeiro milagre realizado por Jesus, a transformação da água em vinho nas bodas em Caná da Galileia. Então, os irmãos, e isso incluía Tiago, acreditavam que ele estava louco. Agora vejam, este mesmo Tiago se tornou depois convertido a Cristo. Como assim? Como assim? Se ele não acreditava em Jesus, como que ele passou a acreditar depois e veio a se tornar alguém de grande importância dentre os apóstolos, a ponto de, em Atos 15, ele dar o seu parecer, né, e ele ser ouvido? Certamente porque Jesus apareceu ressuscitado para ele, como Paulo escreveu em 1 Coríntios 15. Né? Então, meus queridos irmãos, nós encontramos também, esqueci de mencionar, Tiago sendo mencionado por Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 9. Depois você pode também conferir. E Paulo menciona Tiago como sendo alguém de importância junto com Pedro e João. Então vamos lá. Os evangelhos, né, eles detalham que Jesus apareceu ressuscitado. Né, ressuscitado. Primeiramente para Maria Madalena. Os evangelhos contam esse detalhe, como nós já vimos em Marcos 16, versículo 9. Eu já li aqui para vocês. Mas nós temos isto sendo detalhado, como foi esse encontro de Jesus com Maria Madalena, que foi a primeira que viu ele ressuscitado. Nós temos isso detalhado em João, capítulo 20, dos versículos 14 a 17. E os evangelhos também nos dão a entender que não estava Maria Madalena sozinha ali. Haviam outras mulheres também com ela. Isto não é contado por João, mas em Mateus 28, 9 é dito que também a outra Maria, que estava com Maria Madalena, também viu Jesus ressuscitado. E depois nós temos dito que Simão Pedro foi quem depois viu Jesus também ressuscitado. Isso está em Lucas, capítulo 24, versículo 34. Né? Então, Cefas, Simão Pedro. Paulo chama ele de Cefas, né? Tanto em Gálatas quanto em 1 Coríntios. Era como Paulo se referia a ele pelo nome aramaico. E então, em Lucas, capítulo 24, versículo 34, é dito que Jesus apareceu também para ele. Isso foi antes de aparecer para os 2 discípulos no caminho de Emaús,
Porque quando os dois discípulos vão contar para os apóstolos que Jesus apareceu para eles, os apóstolos dizem que já havia também aparecido para Cefas, para Simão Pedro, né? Então, esse relato dos dois discípulos, nós temos apenas sendo dito que Jesus apareceu para dois discípulos em Marcos 16, versículo 12, e os detalhes de como foi esta aparição, que é maravilhosa, essa história, nós encontramos em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Então vejam, vamos recapitular. Maria Madalena foi a primeira que viu Jesus ressuscitado, mas também quem estava com ela. Mateus vai dizer claramente que a outra Maria também viu Jesus ressuscitado. Não sabemos se nesse ponto Joana e Salomé já tinham ido embora dali. Pode ser, né? Mateus 28, 9 dirá que não foi só Maria, foi também a outra Maria. Depois nós temos em Lucas 24, 34 dito que Jesus também apareceu para Simão Pedro, o que também é dito em 1 Coríntios 15. Depois ele aparece para dois discípulos, que são os discípulos no caminho de Emaús, o que é contado com detalhes em Lucas 24, a partir do versículo 13, e de um modo bem resumido em Marcos 16, versículo 12. E finalmente aparece aos demais apóstolos, que no caso eram 11, mas que por Paulo são chamados de os 12, porque estes apóstolos eram chamados de os 12, né? Então Jesus aparece a eles, que eram 11 naquela ocasião. Isto está dito em Marcos capítulo 16, versículo 14, e em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 36. E no Evangelho de João, nós encontramos detalhes de como foi esta aparição, que foi mais de uma. Embora quando nós leiamos em Marcos e em Lucas, pareça que Jesus, né, se mostrou a eles apenas uma vez. Mas, na verdade, quando lemos em João, nós temos os detalhes. Então, lembrem-se, os evangelhos, eles se complementam. E quando nós lemos em João, nós encontramos em João capítulo 20, no versículo 19 e 20, que primeiramente Jesus apareceu para 10 apóstolos, porque Tomé não estava entre eles. E apareceu num aposento com as portas fechadas. Isto eu vou explicar melhor no próximo discipulado, quando nós formos examinar todo o capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Será muito edificante, irmãos. Então, primeiramente, Jesus aparece para 10 apóstolos que estavam ali trancados com medo da perseguição, e Tomé não estava entre eles. E depois Jesus aparece novamente para eles, mas aí Tomé já estava entre eles. Então apareceu aos 11. Isso está em João capítulo 20, versículos 26 a 29. E finalmente, Jesus aparece para os apóstolos, alguns apóstolos, quando eles pescavam no mar de Tiberíades, né? João capítulo 21, a partir do versículo 4. João capítulo 21, a partir do versículo 4. Então, nós encontramos estes relatos, né? E em Atos capítulo 1, versículo 3, ainda é acrescentado que após a ressurreição, Jesus se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por um espaço de 40 dias. E ora, se nós acrescentarmos também o que disse Paulo em 1 Coríntios 15, nesse espaço de 40 dias, ele foi visto por mais de 500 irmãos. Por que Paulo diz irmãos? Porque todos que viram Jesus ressuscitado se converteram a ele, né? Então, é algo muito significativo isto. Por quê? Quando os evangelhos foram escritos, e antes dos evangelhos, segundo os estudiosos do Novo Testamento, as epístolas, estas pessoas ainda estavam vivas, a maioria delas. A maioria delas. Agora vamos para a última prova de que Jesus realmente ressuscitou, que é a disposição dos discípulos em serem ridicularizados, perseguidos e mortos por crerem na ressurreição
de Cristo. Ou seja, eles não se importavam em serem ridicularizados, perseguidos e até mortos por acreditarem nisto. E eu quero lembrar vocês um fato. Os judeus, eles não esperavam que o Messias tivesse que morrer. E muito menos morrer numa cruz. Porque, como vimos no discipulado anterior, a cruz era sinal de quê? De maldição. Se você não conferiu isto, veja no discipulado anterior a este. Vou deixar aparecendo no final aqui o card para você clicar e assistir, se você quiser, como depois também que for gravado o próximo discipulado, o card do outro discipulado. Sendo assim, né, a esperança de que Jesus fosse o Messias deveria ter morrido com ele na cruz. Vou repetir. Tendo em vista que nenhum judeu interpretava nas Escrituras do Antigo Testamento que o Messias teria que morrer e ressuscitar, eles só perceberam isso depois, tendo em vista que eles não imaginavam que isso aconteceria, eles não entendiam bem, por exemplo, Isaías 53, né? Tendo em vista que nenhum judeu acreditava que o Messias morreria na cruz, ora, quando Jesus morreu na cruz, então, junto com Jesus, teria que ter morrido a esperança de que ele fosse o Messias. O que de fato estava acontecendo. Quando nós lemos o relato dos discípulos a caminho de Emaús, eles estavam indo embora de Jerusalém decepcionadíssimos. Por quê? Porque eles acreditavam que Jesus seria o Messias. Mas quando Jesus morreu, e com morte de cruz, eles então chegaram à conclusão de que estavam enganados. E vejam o que eles mesmos dizem no versículo de número 21. Lucas, capítulo 24, versículo 21. Nós esperávamos que fosse ele quem? Jesus, o que remisse Israel, ou seja, que ele fosse o Messias. Mas agora, sobre tudo isso, ou seja, tudo isso que já aconteceu, dele ter morrido, é hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. E eles estavam indo embora. Mas então Jesus aparece para eles no caminho de Emaús, e então eles voltam para Jerusalém e justamente procurarem os apóstolos para contar a eles que Jesus havia ressuscitado. E quando chegam lá, eles dizem que Jesus já havia aparecido para Simão Pedro. Como diz aqui em Lucas 24, 34, os quais diziam, né, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão, né? Então Jesus já havia aparecido a Simão antes de aparecer aos discípulos no caminho de Emaús. Então, os judeus não esperavam que o Messias tivesse que morrer, e muito menos numa cruz. Então, queridos, para alguém que era discípulo de Jesus, que viu Jesus morrer na cruz, depois contar para os demais judeus que esse que morreu na cruz era o Messias porque ele ressuscitou, eles só fariam isto se tivessem certeza absoluta de que Jesus havia ressuscitado. Compreendem? Seria impossível os discípulos continuarem crendo em Jesus e pregando o evangelho de Cristo se Jesus não tivesse ressuscitado. Portanto, a única explicação plausível para os discípulos de Jesus terem continuado a pregar o evangelho após a sua morte é a de que Jesus realmente ressuscitou. Ele realmente ressuscitou. Senão eles não teriam levado adiante esta mensagem. Por quê? Porque a oposição à crença na ressurreição era muito grande. Como eu já expliquei aqui, os judeus até acreditavam em ressurreição no fim dos tempos, uma ressurreição geral no fim dos tempos, de justos e injustos. Eles acreditavam nisso. Tanto é que quando Jesus ele vai ao local onde Lázaro havia sido sepultado, uma das irmãs de Lázaro diz para Jesus: eu sei que meu irmão ressuscitará no último dia, né, no dia da ressurreição de todos os mortos, ressurreição para o juízo. Mas acreditar que alguém
ressuscitaria antes desse dia, nem mesmo os fariseus acreditavam. Os saduceus não acreditavam em ressurreição nenhuma, nem no fim dos tempos. Mas os fariseus acreditavam na ressurreição no fim dos tempos, ressurreição para o juízo final. Mas acreditar que houve uma primeira ressurreição antecipando a ressurreição final, e nisso eles não acreditavam de forma alguma. Então, havia uma oposição à crença na ressurreição, era muito grande, de modo que os discípulos não inventariam essa história. Eles não inventariam. Eles nem sequer pensariam nessa possibilidade, compreendem? Então, lembre-se que até entre os gentios também não acreditavam nisso de forma alguma. Tanto é que, numa das pregações de Paulo, quando pregou aos atenienses, e nós encontramos isso em Atos capítulo 17, é dito no versículo 32 que, quando Paulo mencionou sobre Jesus ter ressuscitado, vejam o que aconteceu, Atos 17, 32. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, ou seja, zombavam, e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez, né? Numa outra ocasião. Ou seja, eles nem quiseram continuar ouvindo. E uns zombavam e outros diziam, eu preciso digerir melhor isso aí, vou te ouvir numa outra ocasião. Né? Então vejam, ninguém inventaria a ressurreição de Cristo, porque a oposição era muito grande, muito grande. Os discípulos não inventariam esta história. Não faria sentido eles terem arriscado a vida deles por uma história inventada. Você compreende? Se Jesus não tivesse ressuscitado, os apóstolos não teriam pregado que ele ressuscitou. Mas o que nós encontramos depois? Nós encontramos, depois do dia de Pentecostes, o primeiro Pentecostes após a morte e ressurreição de Jesus, nós encontramos Pedro pregando com veemência, como em Atos 2,32, dizendo o seguinte, Deus ressuscitou a Jesus e todos nós somos testemunhas disso, disse Pedro àqueles judeus. Então, como que Pedro pregaria com esta veemência se ele não tivesse certeza da ressurreição de Cristo e se não estivesse também cheio do Espírito Santo? E nós vamos encontrar Pedro e os demais apóstolos repetindo isso depois em Atos capítulo 3, versículo 15, se você quiser confira. Depois em Atos capítulo 4, versículo 10. Depois em Atos capítulo 5, versículo 30. E em muitas outras passagens. Nós encontramos a ressurreição de Cristo sendo pregada, proclamada, porque eles tinham certeza absoluta de que Jesus havia ressuscitado. Você tem essa certeza? Você tem, porque é muito importante você ter. E eu vou explicar a importância disto no próximo discipulado, 1 Coríntios 15, nós vamos examinar todo esse capítulo, que é conhecido como o capítulo da ressurreição. E vamos então entender que assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele, para agora andarmos em novidade de vida, cheios do Espírito Santo, e para que no porvir tenhamos a vida eterna. Eu concluo com o que Paulo disse aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Creia, creia e tenha a vida eterna. E a Deus toda a glória.